galera, beleza? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinha. Vídeo de hoje, 3 ações para manter no radar, para ficar de olho, porque estão aí, caíram bastante, né, na última semana. A bolsa como um todo, muitas ações ali caindo, né, e essas 3 caíram e abriram oportunidade aí. É bom a gente ficar de olho, tá? Custam menos de R$5 e a gente vai ver aqui os pontos fortes e fracos de cada uma delas e ver se vale a pena ou não incluir na carteira, mas pelo menos a gente tem que manter no nosso radar, manter elas aí, ficar de olho nessas empresas, porque são bem interessantes ao meu ver, certinho? Vamos a elas. A nossa primeira empresa é uma empresa bem interessante, mas que passa por problemas aí, tá? A gente está falando aqui da Companhia Brasileira de Alumínio, CBAV3 é o código dela na B3. Ela custa atualmente R$ 4,36, a mínima dos últimos 12 meses, das últimas 52 semanas, foi de R$ 3,65 e a máxima de R$ 12,37. Portanto, ela está próxima à mínima e não à máxima. Então, tem um campo aí. Caso retorne para essa máxima aqui de 52 semanas, já nos dá aí mais de 150% de retorno. Mas é uma empresa que tem os números aí para a gente ficar de olho, tá? Tem uma dívida aí de 3 bilhões, então tem que acompanhar de perto. Mas não deixa de ser uma empresa interessante, não. Inclusive paga dividendo, ó. O dividendo aqui de 34 centavos. Pelo preço atual da ação, ela está aqui com um dividendo de praticamente 8%, 7,9%. E a desvalorização dos últimos 12 meses, 64%. Os números não são nada animadores, mostra que a empresa tem desafios aí pela frente. Ó. P sobre VP até vai bem, 0,54, mas olha o PL, menos 2, PL de menos 2, LPA, ou seja, lucro por ação, aqui é negativo em R$ 2,11. Quando a gente observa que a margem líquida é negativa também, tá? A margem líquida, dívida líquida sobre EBITDA 3,43%, tem um ROI negativo em 26% e não mostra aqui crescimento de receita nem de lucro nos últimos 5 anos. Tag along 100%, free float 32% e a dívida que eu falei aqui, ó, 3 bilhões e 140 milhões em dívida. Isso porque ela tem uma disponibilidade aí de 1 bilhão e 300 em caixa, mas a dívida bruta dela aqui é de 4 bilhões e 447 milhões. Então um valor considerável aí. Preço teto pela métrica de basinha aqui, R$ 6,08. Como ela está 4,39, tem um potencial de rentabilidade por essa métrica de 38%. Ela fez seu IPO aqui em 2021. Ela saiu ali de R$11 mais ou menos, foi aqui R$18, bateu na casa dos R$18. Aí, como você pode perceber, foi queda também, né? Hoje ela se encontra aqui praticamente na sua mínima, já teve um pouquinho abaixo. E será que ela vai se recuperar? O que você acha? Deixa o seu comentário aí embaixo se possível. A segunda ação é a ação da Raizen SA, código na B3, raiz 4, né? Tá vendo aqui na tela, raiz 4 é o código dela na B3, está, ao meu ver, barata, tá? Inclusive das 3 que eu estou trazendo aqui, é aquela que eu considero que está no melhor momento de entrada. R$ 3,79, raiz a menos de R$ 4,00, ao meu ver é compra. R$ 3,79 já teve aí a 2,16 em 2023, caramba, 2,16 em 2023 e o máximo dela aqui nas últimas 52 semanas foi de R$ 4,40. Então R$ 3,79 para mim é oportunidade. Dividendo aí de 7%, valorização nos últimos 12 meses, você pode observar aqui, não para quem comprou 2016, mas contando exatamente os últimos 12 meses, 22%. A empresa tem um P sobre VP de 1,71, PL de 11,58. O dividendo a gente já viu que fez 7% nos últimos 12 meses, tem uma margem EBITDA de 14%, um ROI também de 14%, bem interessante, o ROIC 14,9%. Não apresentou aqui o crescimento da receita e dos lucros, porque a ação fez seu IPO em 2021, portanto não tem 5 anos para contabilizar aqui, certinho? A empresa tem uma liquidez média diária aqui de 62 milhões, então está muito boa a liquidez média diária.
Tag Along de 100% e o Free Float de 11,5%. Esse Free Float ainda é muito baixinho. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho aqui também é nessa dívida dela, ó, de 41 bilhões com B de bola, tá? Ela tem uma dívida bruta de 48 bilhões, mas tem em caixa aí 6 bilhões e meio, portanto a dívida líquida é de 41 bilhões com B de bola, bastante grana, né? Mas o patrimônio líquido aí dela é na casa também dos 22 bilhões e o ativo circulante aí de 58 bilhões praticamente, tá bom? Se a gente observar o preço justo da ação, ela está praticamente aí no seu preço justo, um pouquinho abaixo do preço justo, seria de R$ 3,98, tá bom? Então, assim, é o que eu digo, abaixo de R$ 4,00 é compra, porque é uma empresa que tem aí um horizonte de crescimento imenso pela frente. Inclusive anunciou ontem recorde de moagem aí, então vale a pena a gente acompanhar de perto aí qual vai ser a movimentação da ação do papel no dia de hoje. E você tem a Raiz na carteira, tem essa ação na sua carteira, está acompanhando, o que você me diz a respeito dessa ação? Será que é uma boa para 2024? Bom, a terceira e última ação é uma das mais importantes empresas do segmento de pets, uma das maiores, né, empresas do segmento de pets no país, com mais de 110 lojas, está presente aí em 13 estados. Eu estou falando aqui da nossa Pets, PETZ3, o código dela na B3, que inclusive está na sua mínima histórica, fez seu IPO ali em 2020 e desde então nunca esteve a menos de R$ 3,52, é a mínima histórica dela. Abriu seu IPO em 2020 a R$ 14,00 e pouco, entre 14 e 15 reais. Chegou a custar R$ 28,00 aí em 2021, ou seja, mais que dobrou para quem investiu ali no IPO. Ela teve aí 2021 foi a R$ 28,00 e de lá para cá começou a desandar. Hoje se encontra em R$ 3,52. A máxima do último ano foi de R$ 7,63. Então, pensando na máxima do último ano, ela está menos, te daria aí um retorno de 100% se ela retornar para essa máxima aqui. Não paga dividendos, não dá para considerar dividendo, e a desvalorização dos últimos 12 meses aí é 42%. Os números atuais da empresa mostram que ela tem desafios aí pela frente, né? Tá muito complicado. O P sobre BP aqui está 0,90, mas olha o PL da empresa, 50,8%. Ela tem aqui uma margem líquida de 1%, muito apertada. Olha o ROI da empresa, 1,78%. Crescimento de receita e do lucro. A gente vê aqui, ó, crescimento da receita nos últimos 5 anos, 36%, e crescimento dos lucros, 22%, ponto positivo, tá? Quando a gente observa aqui a receita líquida, né, 2019 em diante, ela saiu aqui de 945 milhões e foi crescendo essa receita, ó. 1 bilhão 440 em 2020, 2021 passou para 2 bilhões e 10, 2 bilhões 830 em 2022, 2023 passou dos 3 bilhões. Então a receita líquida cresceu bastante, dá para a gente observar aqui. E o lucro líquido, esse oscilou, ele saiu dos 17 milhões em 19 para 58 milhões, deu um salto aqui para 58 milhões em 2020, foi o ano do IPO dela. Depois cresceu para 75 milhões e aí começou a regredir, ó, 50 milhões em 2022 e voltou para 32 milhões nos últimos 12 meses, tá? Então a receita líquida não está acompanhando o lucro líquido. Não há problema de liquidez, a gente está vendo aqui, ó, 51 milhões é a liquidez média diária, então não é problema nenhum, você não vai ter problema em negociar a Pets pela liquidez média diária desse momento. O tag along dela é 100%, um free float aqui de 72%, pouco mais de 462 milhões de papéis, e a empresa não tem dívida, tem um saldo, um merrequinho aqui de 15 milhões de saldo em caixa, tá? Então, bom, há muito que se melhorar, né? A gente sabe disso, mas não dá para negar que é uma empresa de um segmento interessante, segmento pets. Hoje, quem não tem um pet em casa, né?
E ela, como a gente viu aí de início, conta com mais de 110 lojas espalhadas em 3 estados. É sim uma ação que, ao meu ver, vale a pena a gente acompanhar de perto e, se achar que é o momento oportuno, incluir na nossa carteira. Mas essa é a minha opinião. Se você puder, deixa a sua aí para contribuir aí com o nosso vídeo. Certinho, meu querido? Era isso para o vídeo de hoje. Agradeço, obrigado por ter assistido até aqui. Bons investimentos.